Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 26. O tema da mensagem é: o amigo Lázaro tem que morrer. Essa mensagem aqui, ela não fala sobre obras malignas, satânicas, nem consequências de pecado. Essa palavra, ela fala sobre os amigos do Senhor, aqueles que têm uma intimidade única com Ele, dos quais Ele pode ficar bem à vontade para transformar situações em milagres. Situação tem que ser transformada em milagre, tem ou não tem? Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Podemos assentar. Esse texto fala sobre todas as coisas contribuem, vamos pegar esse versículo, para o bem daqueles que amam a Deus. Abra comigo em João 11. João capítulo 11. Como eu estava dizendo, e vou retomar desse ponto de partida, que essa mensagem não fala sobre obras satânicas. Por exemplo, você toma um partido e uma posição aí, então tá vendo, tem que deixar perder mesmo, tem que deixar a coisa acontecer, tem que deixar o diabo roubar, matar e destruir. Não. Você como crente, você tem que saber identificar a situação que é o diabo quem está trabalhando. Ou a situação que você está numa lei consequencial. Você pecou, você falhou, e você está numa lei consequencial. Isso aqui é algo que não tem nada a ver com pecado. Isso aqui não tem nada a ver com lei consequencial. Isso aqui tem a ver com assunto interno. Diga comigo, assuntos internos. Aqueles assuntos que você tem lá na sua casa, no meio da sua família, são assuntos internos. São coisas que você não divide com outras pessoas. É você e sua família, na verdade, são assuntos internos. Esse aqui é Jesus e a família dele, é Jesus e os amigos dele. Então hoje nós vamos falar do Senhor Jesus e seus amigos, assuntos internos. Então vamos lá, começar no versículo de número 1. Hoje nós vamos analisar o seguinte: 10 motivos pelos quais Lázaro teve que morrer. Tudo isso, pastora, tudo isso. 10 motivos que Lázaro tinha que morrer. Capítulo 11, versículo de número 1, vamos lá comigo? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Isso aconteceu no capítulo 12, mas João, ele relata aqui e adianta a situação. Que tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então vamos lá. Bom, o que fica claro do versículo 1 ao 4? Que Jesus amava essa família. É ou não é? Pessoas que são amadas por Deus não passam por dificuldades? Não passam por tribulações? Não passam por situações de aflição? Esse é um pensamento muito errôneo, que algumas pessoas continuam alimentando. O porquê que Jesus teve, você conhece o transcorrer do fato, e você sabe que essa família foi escolhida e essa enfermidade para que a glória do Senhor Jesus fosse manifesta, a glória do Pai fosse manifesta. Então, em primeira instância, vamos analisar o seguinte: o porquê Lázaro tinha que morrer. Primeiro, para a situação ser revertida no milagre e ser para a glória de Deus. Quantas pessoas passam por situações difíceis que não são e nunca serão para a glória de Deus? Levam o crente a murmurar, levam o crente a reclamar, leva o crente a desviar-se, leva o crente a resmungar, leva o crente a endurecer o coração. Então é para a glória de Deus? Não é para a glória de Deus. Então existem pessoas
fatos, situações que são separadas de uma maneira íntima, e o Senhor Jesus separa essas situações porque Ele sabe com quem Ele está lidando, Ele sabe quem aguenta, Ele conhece o barro. Então Ele sabia que tanto Marta e Maria iriam aguentar aquela situação, não iriam projetar assim uma fé inabalável e grandiosa, mas elas iriam aguentar a situação. Então, quando a minha e a sua situação tem as características da enfermidade de Lázaro, demora para se resolver, colocado uma situação até o final, extingue todos os recursos, é porque Deus quer manifestar a glória dele. E aí alguns crentes não conseguem entender isso, não conseguem compreender que situações da nossa vida devem acontecer para a glória dele. Tudo que você vive tem que ser para a glória dele. Você está sendo humilhado? Tem que ser para a glória dele. Ou vai ser para a glória dele, ou vai ser para a sua rebelião. O que você prefere? Você foi humilhado? Aí você transformou essa humilhação em rebelião? Se ufanou, se rebelou? Não, por quê? Com quem que você pensa que você está falando? Então foi para a rebelião. Então nós passamos por situações e nós optamos. É para a glória de Deus, então eu vou fazer o quê? Eu vou seguir o caminho, as pisadas do mestre, que é o mapa. É para a glória de Deus? Ou é então para quê? Para que o inimigo possa constatar que eu não, que eu não, que eu não. Aí você põe completo o seu não do jeito que você quiser. Que eu não sou uma pessoa tão firme, que eu não tenho tanta fé quanto eu apresento, e assim vai. Agora a questão é que se aquilo que você está passando agora tem que ser para a glória de Deus. Por quê? Porque você foi criado para isso, salvo para isso, escolhido para isso. Para quê? Para manifestar na sua vida a glória dele. Você está passando por uma situação de enfermidade, de problema, de adversidade, seja o que for. Senhor, isso aqui vai ser para a sua glória. Isso aqui não vai me deixar incrédulo, isso aqui não vai me deixar revoltado, isso aqui não vai fazer com que eu... E aí? São resoluções que cristãos tomam. Vai ser para a tua glória. Eu estou sendo humilhado, vai ser para a tua glória. Eu fui enganado, fui inocente demais, eu não sou apto como uma serpente para lidar neste mundo. Tá, então vai ser para a tua glória. Eu não vou transformar isso numa situação fatídica, onde Satanás vai deitar e rolar, dizendo, aí o crentão. Não. Vai ser para a tua glória. O que você está passando? Você escolhe. Vai ser para vergonha no reino, não do reino, mas no reino, provando que você não é como você mostra que é. Porque quando é que nós somos conhecidos por nós mesmos? Quando somos afrontados. Quando o conforto nos é tirado. Então nós podemos conhecer quem somos nós. Você não é essa pessoa que você pensa que é. Você é o que você faz. Tem gente que diz, eu sou o que eu penso. Você é o que você faz. Jesus diz, pelo fruto vocês serão conhecidos. É muito bom você escutar uma pessoa que discursa, que fala maravilhosamente da Escritura. Mas a questão é, onde, qual é o dia, qual é a situação que ela vai frutificar. Ali ela vai ser, aqui é o que ela é. O que ela é, quem você é, o que você dá fruto. Não é o que você diz. Você pode ter uma retórica maravilhosa, um discurso maravilhoso, uma eloquência poderosa. Você pode ser uma pessoa empática que atrai pessoas. Você pode ser, com a sua conversa, você envolve pessoas. Mas quem você é o fruto que você oferece. Então, quando você passa por qualquer situação, você tem que dizer o seguinte, isso vai ser confusão. Estou passando por uma confusão. Senhor, vai ser para a tua glória. Como é que eu transformo uma confusão para a glória de Deus? Eu não sei, mas tu sabes. O que Ezequiel responde? Esses ossos podem? Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas o Senhor sabe. Está sendo humilhado, escanteado, rejeitado? Senhor, eu estou aqui, a tua palavra diz, os humilhados pertencem ao Senhor e são exaltados. Pronto, acabou. Vai ser para a tua glória. Aí o cristão faz o quê? Ele toma partido, ele se ufana, ele se soberbece, ele parte para cima. Aí é para a glória de Deus? Não, é para vergonha no reino. Ele envergonha o reino. Por quê? Porque ele não é uma testemunha vivaz. Ele não é uma testemunha que manifesta frutos, na hora que é necessário os frutos. Então, primeiro, por que Lázaro tinha que morrer? Porque tudo é para a glória de Deus.
A missão da enfermidade era para a glória de Deus e não para a morte. Existe uma missão para o seu problema. Seu problema foi permitido ele chegar até você para um propósito. O problema sai lá diante do trono do Senhor, permitido? Permitido. Então vai lá. Para que ele vem? Para purificar. Para que ele vem? Para limpar da soberba. Para que ele vem? Para humilhar. Para que ele vem? Para acrescentar a fé. Ele vem com propósito. Ou você não crê na soberania de Deus? Se Deus é soberano, se algo está acontecendo com você, é pela permissão dele, é ou não é? Porque nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai se não diminuir na contagem do Senhor. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contabilizados. Então você tem que entender sobre a soberania de Deus, o absolutismo de Deus. Então quando Deus permite que você passe por alguma coisa, é para algum efeito lógico e proveitoso para o reino e para a sua vida. Então você precisa entender isso e não tomar um partido egoísta dizendo o que é que eu vou fazer agora. Não, Senhor, qual é a atitude que eu preciso ter diante do Senhor para que isso seja transformado para a sua glória? Que essa enfermidade, o Senhor Jesus disse, ela não é para a morte, ela é para a glória de Deus. Os sofrimentos dos santos são separados e consagrados para a glória de Deus. Diga amém. Quando um crente sofre, o Senhor separa e consagra aquele sofrimento, dizendo, isso aqui vai ser para a minha glória. Para que eu possa mostrar o testemunho vivo, para que eu possa relatar do que é que eu tenho, do que é que eu posso, do que é que eu faço. Versículo de número 5, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro, ele deu testemunho. Jesus te ama? Muito. Porque se não fosse muito, você numa geração dessa não estaria aqui. Jesus te ama muito. Mas a demora não significa que ele te ama menos. Ele demora 2 dias. De onde ele estava, onde Lázaro e Marta estavam, eram 3 quilômetros. Quanto você demora para percorrer 3 quilômetros? Os mais vagarosos, 1 hora. 3 quilômetros. Ele demora 2 dias para percorrer isso aí. Ele fica 2 dias, depois demora 2 dias para percorrer. Depois você vai saber por quê. Ele demora 2 dias porque ele precisava dar um tempo. Para quê? Para que Lázaro morresse. Pastora, por que Jesus não quis chegar quando Lázaro estivesse doente? Eu não falei para você que Lázaro era especial? Para pessoas especiais existem milagres especiais. Quantas pessoas Jesus não curou enfermidades? Quantas pessoas Jesus não ressuscitou quentinho? Estava quentinho. Só Lázaro Jesus ressuscitou fedendo. Lázaro era especial. Não entendeu ainda? Se Jesus tivesse curado Lázaro e tivesse ido na hora, ia ser mais um milagre. Se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro quentinho, seria como quem? A filha de Jairo. Mas Jesus queria que estivesse fedendo. Às vezes é necessário feder. Às vezes Jesus quer que fede, que todo mundo sente o cheiro. Para que o milagre seja maior que tudo. Ele tinha objetivo nesse milagre. Ele não queria que fosse um milagre comum, como os discípulos estavam acostumados. Não. O ministério de Jesus já estava correndo. Ele precisava formar aqueles discípulos, fundamentar aqueles discípulos. E ele precisava fazer algo, queria fundamentar a fé daqueles moços. A Bíblia diz assim no versículo de número 5. Ele amava, versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Demorou. A demora acontece. Versículo de número 7, depois disso, disse aos seus discípulos. Aí ele vai ensinar os discípulos. Vamos lá, o que ele vai ensinar? Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os seus discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará a salvo. Mas Jesus dizia isto com respeito à morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Vamos lá. Segundo objetivo da morte de Lázaro, fortalecer os discípulos.
Esses discípulos aqui tinham vida boa, meu irmão. Faltava pão, tinha multiplicação de pão. Tinha um doente, era curado, o outro estava morto, ressuscitava. O que mais? É vida boa. Maravilhosa. Quem está doente? A sogra? Cura. Vida boa. Jesus precisava ensiná-los a vencer o medo, porque eles iam passar situações muito difíceis, de perseguição, de tribunal, de afronta, de medo. Eles tinham que entender que a missão é maior do que o medo. Você pode dizer isso para o seu irmão? A minha missão deve ser maior do que o meu medo, do que a minha segurança. Os discípulos estavam com medo de voltar para a Judéia, de onde eles haviam partido, ameaçados. E eles disseram para Jesus algo natural. Eles disseram para Jesus algo verídico. Nós saímos de lá a ponto de sermos apedrejados. E agora é o seguinte, o Senhor quer nos levar para lá de volta. O que é isso? A segunda questão que Jesus queria ensinar para os discípulos era que medo se vence. E que eles precisariam vencer o medo da morte. Porque alguns iriam ser entregues nas mãos dos malfeitores, nas mãos dos juízes. E eles iriam precisar ter coragem suficiente para tal. O segundo objetivo de, às vezes, a sua situação ficar pior, é para que você perca o medo. O Senhor vai levando-a numa situação ao ponto de você ter tanto medo, que de repente você não tem mais medo do medo. Os discípulos precisavam enfrentar o medo. Aí você clama para o Senhor: Senhor, eu estou com muito medo, eu estou muito inseguro, me livra logo. Ele diz: mas esse é o meu objetivo, que você sinta tanto medo e tanta insegurança, que você olhe para mim e diga assim: tu és a minha rocha, eu só confio em ti. Esse é o meu objetivo. Permitir que você passe por situações e seja experimentado de tal maneira que você chegue num denominador comum da sua vida, e que você diz para mim: Senhor, eu te amo, tu és o meu rochedo, a minha fortaleza, e só o Senhor me basta. Jesus queria ensinar os discípulos a não ter medo. E naquele momento, naquele convite do Senhor Jesus, dizendo que eles iam voltar para a Judéia, Jesus disse a eles: quem anda de dia não tropeça. Vocês fiquem calmos, porque nem eu nem vocês não vão morrer agora, e eu não vou morrer apedrejado. O que significa quem anda de dia não tropeça? Quem faz a vontade do Pai, quem anda como o Pai quer, não acontece mal nenhum. Mas quem anda de noite, segundo o coração, segundo a alma, segundo a determinação da própria concupiscência, esse anda de noite, e não há luz nele, esse tropeça. Jesus fez uma analogia ali, ó. Eu ando de dia, eu estou fazendo a vontade do Pai, eu estou fazendo o que Deus quer, nada de mal vai acontecer, nem a mim nem a vocês. Mas tem gente que faz as coisas de noite, segundo o coração, segundo a alma, segundo a vontade, na própria direção da mente, na própria direção do coração. Esse sim deve ter medo. Diga: eu não preciso ter medo. Se eu ando de dia. Se você anda de dia, você não precisa ter medo. Se você está com a sua consciência diante de Deus, se você tem feito a vontade de Deus, se você tem amado a Deus, se você tem ouvido a Deus, se você tem obedecido a Deus, não importa o quanto a coisa piore, você não vai tropeçar. O seu caminho será plano. Quem te fortalece é Ele. Ele te dá garantia. Ele disse aos discípulos: vocês não precisam ter medo, porque eu sou o sol da justiça, e junto comigo não haverá tropeções, não haverá situações inusitadas, não haverá assaltos, improvisos. Mas quem anda de noite, esse tropeça, porque não há luz nele. Aquele que anda de noite, que faz a própria vontade, que anda segundo o curso do seu coração, esse tropeça, esse cai, esse perde o foco, esse perde o veio, esse perde a noção, esse cai em confusão. Mas os discípulos não entenderam nada. Como muitos, quando lê essa passagem, também não entendem o que Jesus queria dizer. Aí Jesus diz assim: eu vou despertar Lázaro, ele dorme. Jesus fala da morte de Lázaro, ele já estava morto. E no versículo 14, então Jesus disse-lhe claramente, que eles não entenderam, né? Lázaro está morto. E folgo por amor de vós,
que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Eu me alegro. As crianças estão fazendo muito barulho, parece que não tem nenhum adulto lá dentro. Mas eu folgo por amor de vós que lá eu não estivesse. Porque eu quero que vocês creem. Eu quero que vocês tenham fé. Irmãos. Jesus quer que os seus creem nele. O que você quer? Pastor, eu quero que esse problema se resolva. Eu quero que essa situação melhore, que fique tudo bem. Engraçado, não é a mesma coisa que Jesus quer. Interessante isso, né? E é difícil dois andarem juntos se não estiverem de acordo. O objetivo de Deus para a sua vida, eu quero ter fé. Você tem que olhar e dizer assim, o Senhor quer que eu tenha fé, então eu quero ter fé. Eu quero crer, eu quero continuar, eu quero acreditar. Eu quero me firmar. Não importa se vem chuva, se vem sol. Não importa se é noite ou se é dia. Não importa o que está acontecendo. Eu quero ter fé. Eu quero acreditar que aquele mesmo Jesus que me tirou das trevas, que me tirou do inferno, que anulou a condenação e a sentença que havia contra mim. Este é o mesmo que está comigo, dirigindo os meus passos e me ajudando nessa jornada que está complicada. Senhor, a jornada está complicada, mas pior que a jornada são as complicações que eu trago dentro de mim. Essa incredulidade, esse desacordo, esse medo, essa insegurança. Como é possível os seguidores de Jesus terem medo e achar que o mestre, que o rabi, os levaria para uma cilada? Se você está andando no caminho que é Jesus, não precisa ter medo, não haverá ciladas, improvisos e assaltos. Você não precisa ter medo. Os discípulos de Jesus não precisam ter medo. Os discípulos de Jesus têm que confiar nele. Os discípulos de Jesus têm que acreditar. Eles precisam se libertar do domínio da circunstância, do domínio da influência que as circunstâncias têm sobre eles e se agarrar na fé e se agarrar em Cristo. Terceiro objetivo da morte de Lázaro, eu quero que vocês tenham fé. Mas não essa fé que vocês têm, mas a fé que os levará à boca da morte, à beira da morte, e vocês não serão reticentes, não serão duvidosos, mas confiarão em mim. É essa fé que eu quero para vocês. E sabe qual é a fé que Jesus quer para mim e para você? Não é essa fé interiorizada dentro da igreja, mas essa fé onde você vê o mundo bater na sua porta e você diz não. Essa fé onde o seu coração quer pecar e você diz não. Essa fé onde Satanás te rodeia, te circunda e você resiste. É essa fé que Deus quer para você. Essa fé igrejista, interiorizada, não funciona na sua vida. Essa fé que você tem para cantar, essa fé que você tem para sentar e para ouvir, não é essa fé que te salva das garras de Satanás. Jesus quer para você uma fé que lá fora, em meio às circunstâncias, em meio à situação, você diga não para Satanás, você diga não para si mesmo. Essa é a fé. Por isso que alguns Lázaros precisam morrer. Por isso que precisam algumas situações piorarem e chegarem às raias do impossível, do cheiro mau, de não ter mais jeito. Porque objetivos do céu precisam ser cumpridos. Continuando, versículo 16, quarto objetivo, para revelar o que havia no coração de Tomé. Tomé, no capítulo 20, no versículo 25 a 29, ele não estava reunido com eles, e Jesus aparecera ressuscitado, no mesmo capítulo de 20 de João. Aí ele diz, eu não creio, se eu não colocar a mão nos cravos, se eu não colocar a mão no furo do peito, no buraco da lança, eu não creio. Jesus aparece entre eles, Senhor meu e Deus meu. Tomé, põe a mão no buraco, põe a mão, o que você quer ver, o que você quer tatear? Quarto objetivo, de situações, de delongas, é para que você enxergue o tamanho da sua fé. Às vezes nós achamos que tem uma fé grande, né? Porque nós somos abençoadíssimos, porque nós somos regados, e aí você vai, se eu pudesse, ou você pudesse, contabilizar, você viria aqui 80%? Misericórdia? 10% os Abraãos da sua vida? 90%, 5% momento, a graça, os outros 5% a sua fé. E a gente acha que é tudo fé.
Olha como a fé é grande. Olha como a minha fé é enorme. Aí o Espírito Santo diz, é misericórdia. Isso é misericórdia, isso não é fé não. As situações delongadas e que chegam às raias de consumir tudo em você, até a esperança, é para que você enxergue o tamanho da sua fé. Qual é o tamanho da sua fé? Porque você, na hora que você passou, o que você manifestou, aquele é o tamanho da sua fé. Desistiu, ensoberbeceu, revoltou, esse é o tamanho da sua fé. E aqui Tomé vê o tamanho da fé dele. Tomé diz assim, no versículo de número 16, disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, não os discípulos, mas aos cons, aqueles que sempre andavam juntos, vamos nós também para morrermos com ele. Se Lázaro está morto, vai ser mais 12. E vocês também vão juntos. Se vocês estiverem aqui, vocês vão junto também. Tomé não tinha problema de morrer. Mas olha o que ele pensou. Que ele também ia morrer. Você acha realmente que Jesus tirou você das trevas, sentenciado, condenado, para você fracassar no reino? Só se você for louco para pensar um negócio desse. Você acha mesmo? Você acha mesmo isso? O que acontece? Acontece que você está na mão dele. Você pode espernear, esbravejar, ter crise jonástica. Você pode fazer o que você quiser. Você não escapa da mão dele. Não vai escapar. Não adianta, não tem alternativa. O negócio é seguir em frente. Não queira retroceder. Não queira conhecer o Deus que corrige e que castiga. Vamos só conhecer o Pai amoroso, aquele que dá as podas em João 15, mas não queiramos conhecer aquele que castiga, que corrige, que Não vamos querer conhecer esse não. Você quer conhecer esse? Se quiser conhecer também não tem problema. Ele se dá a conhecer. O que acontece? Nas angústias e nas dificuldades, você consegue enxergar você. Um fala, o outro fala e você não consegue se situar. Mas quando você olha para você, você diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Senhor, onde é que eu estava com a cabeça? Eu não acredito que isso existia dentro de mim. O Senhor fala, é no deserto que eu fiz conhecer o seu coração. Como é que você sabe? Você é orgulhoso? Não, pastor. Eu tenho amizade com todo mundo, sorrio para todo mundo, ajudo um, ajudo o outro. Aí quando você for ofendido, você fez assim, peraí, com quem que você está falando? Você acha que humildade é sondado por filantropia? Por ajuda ao próximo? Não. A humildade é testada quando você é humilhado. Foi humilhado, foi desaprovado. Senhor, eu preciso ser humilde. Então o que nós precisamos entender, que situações adversas relatam o quê? Aquilo que existe dentro de nós, o mal que existe dentro de nós e que nós precisamos nos nortear com aquilo que eu sinto, ele me norteia. Então eu preciso olhar e dizer, preciso corrigir nisso, corrigir naquilo outro. Esse foi o quinto objetivo? Não, o quarto. Agora o quinto, 17 e 18. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Por que 4 dias? 2 dias ele demorou. E os outros 2 dias? Ele saiu de lá 2 dias. E os outros 2 dias? Nesse percurso aí, o reino ganhou 2 amigos. O cego de Jericó e também o famoso Zaqueu. Nesse percurso aí. Jesus ainda pousou na casa de Zaqueu. O Lázaro morto e Jesus pousando na casa. Convém-me pousar em tua casa. Foi no caminho que aconteceu isso aí. Jesus estava tranquilo. Você fica tranquilo também? Você está lá quase sufocado, quase morrendo, e você vê Zaqueus alegre, fazendo festa, e você vê cegos enxergando, e você está lá, Senhor e eu, Senhor e eu, Senhor e eu. E você vê o Senhor abençoando um, curando o outro, transformando o outro, e o outro na bonança, na alegria, na festa. Senhor e eu, vai feder. Senhor, vai feder, vai ficar numa situação irrecuperável. 2 dias ele demorou, 2 dias ele saiu, só que aí ele encontrou o cego, Jericó, depois ele encontrou Zaqueu, que queria vê-lo, e ele falou, vou pousar na tua casa, Zaqueu. E Lázaro estava morto, fedendo. E aí? Está demorando para você? Ele pode contar com você?
Ele pode ajudar os Zaqueus do caminho, os cegos do caminho, e abençoar esse e aquele que é urgente? Pastor, mas o meu caso também é urgente, só não está entendendo. É urgente. Mas você é amigo dele? Você é amigo íntimo dele? É? Então você pode ficar sossegado. Que não importa a hora que ele chegar. E quanto mais ele demorar, maior vai ser o milagre. Esse era o objetivo. Que ele demorasse, que fedesse. Como eu te disse, se tivesse quentinho, seria igual o da viúva de Naim, já estava frio. Mas mais ou menos um dia. A filha de Jairo não estava quentinha. A Lázaro tinha que feder. O pastor, o negócio é o seguinte, não quero ser amigo dele, não. Esse negócio de ser amigo, de feder, de piorar, isso é meio complexo. Quantos amigos o Senhor Jesus tem na igreja? Quantos realmente confiam nele? Que passam por situações horríveis e difíceis e dizem, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele virá em meu auxílio. Eu sei que ele me socorre. Eu sei que ele me ajuda. Eu sei que ele é por mim. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu confio em ti. Para Jesus não tem condição de tá bem, tá quentinho, tá frio, tá gelado, tá fedendo, tá na câmara fria, tá onde for. Não importa o tempo, não importa como a situação está. Ele é o restaurador de tudo. E aí quando você olha e diz, agora não tem mais jeito, agora acabou tudo. Ele fala, que bom que acabou recurso, que bom que acabou as suas habilidades, que bom que está fedendo e que todo mundo vai sentir o cheiro, porque eu cheguei. Que bom. 4 dias, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios, 3 quilômetros. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Muitos, não só os judeus que eram simpatizantes, mas judeus que eram inimigos de Jesus Cristo. Você pode imaginar isso aí? Os judeus olhando para elas assim, vocês abandonou o judaísmo, foi seguir esse rabi aí, né? Não falavam, porque elas já estavam arrebentadas por dentro, né? Eu falo, cadê? Por isso a pressa delas. Vem logo, Jesus, vem logo, porque nós não podemos passar vergonha. Nós não podemos passar vergonha. Por quê? Porque nós abrimos as portas, abrimos o coração, somos conhecidos da cidade inteira, na aldeia inteira, que somos cristãs. Que nós te reconhecemos como Cristo. Então, o que os judeus tradicionais, os fariseus, os saduceus, vão olhar para nós e vão dizer assim, tá vendo? Tá vendo? Se eles tivessem ficado no judaísmo, Lázaro, está até parecendo uma conversa de crente, de ímpio para crente, como é que é mesmo? Está vendo? Vocês abandonou o judaísmo, por isso que Lázaro morreu. Está vendo? Você é crente, né? Está na igreja, por isso está numa situação assim. Olha o que você está passando. Jesus faz a obra logo. Jesus faz a obra logo porque os ímpios estão me rodeando. Os ímpios estão vendo. E eles vão falar assim, onde é que está teu Deus? Onde é que foi parar teu Deus? O que é da sua fé? Você vive enfiado na igreja. Ó, sua vida como é que está? Sua vida está miserável, sua vida está terrível. Jesus faz a obra logo. Porque os ímpios precisam olhar e me ver bonitinho. Eu quero ficar bonitinho. Para os ímpios olhar e dizer assim, olha lá como o Jesus dele funciona. Jesus está pouco se importando com os ímpios. Ele quer saber do projeto que ele tem para a sua vida. Marta e Maria, Jesus vem logo, porque os judeus estão chegando. Os judeus que a gente recebia eles, e aí nós afastamos eles para abrir a porta, eles estão chegando, e eles estão falando isso. Não fala Jesus, mas tudo está cochichando e falando, olha lá as crentes, olha lá, aquelas que aceitaram ele como rabi, como Messias, olha lá, olha o que elas estão passando. Você já viveu isso aí? Isso ainda te importa? Se te importa é porque você não é assim, sabe? Aquele fortão, né? Porque os fortão não importam com nada. Eles querem saber de Jesus. Eles não querem saber que ímpio fala. Mas tem crente que se importa. Ele se importa. Eu preciso mostrar para os ímpios que o meu Deus prospera, que o meu Deus cura, que o meu Deus... Deixa Deus mostrar para você mesmo que Ele te salva, que Ele te ama, que Ele te deu uma vida nova. Deixa você se convencer, não queira deixar os outros convencidos. Convença-se você que Deus está contigo, que Deus te ama.
E deixa os ímpios falarem. E deixa os outros falarem. Qual é o problema? E eles estavam lá. Ouvindo, pois, Marta. Nós vamos agora para o sexto objetivo. Agora Marta, né? A converter as Martas que existem dentro de nós. Todos nós temos um pouquinho de Marta, né? Ouvindo Marta que Jesus vinha, a personalidade dela, né, arrojada, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Diga comigo, ressentimento. Ressentimento. Cobrança, ressentimento. Agora, o sexto objetivo da morte de Lázaro é suscitar a personalidade, as características que temos dentro de nós de revolta. Você quer conhecer se você é rebelde? É só você passar por uma situação difícil. Você vê o quanto você é rebelde. Mas eu oro, eu vou à igreja, eu faço tudo. Rebelde. Crente que não é rebelde não diz isso. Senhor, eu acho que eu estou orando pouco, estou indo na igreja pouco. Crente verdadeiro fala isso. Eu preciso fazer mais, Senhor. Mais, porque a coisa está feia por aí, então eu preciso mais. Agora o rebelde diz, mas eu. Mas tu, por que tu não fez? Mas eu orei, mas eu pedi, mas eu isso, mas aquilo. Aí fica com aqueles ressentimentos, com aquela gangrena, com aquela situação terrível. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Cobrança. Você tem cobrança para Deus? Versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ele tinha uma fé, mas não era uma fé forte. Era verdadeira, mas não era forte, era fraca. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pediu ao Pai, mas ela nem sabia o que ela estava falando. Aí continuando o diálogo, disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela entende que Jesus estava falando da ressurreição do último dia. Tem crente que ele tem esperança e ele conhece a Escritura apenas para o céu. Ele não tem para a terra. Sua fé era verdadeira, mais fraca. Aí ela diz o seguinte, olha só, para você e para mim, ó. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha para o seu irmão e diga, saber não é suficiente quando a fé não é operante. Saber é bom. É bom saber, é bom. Eu sei tudo, pastor. Conheço a Bíblia, doutrina, e nasci dentro da igreja. Conheço tudo. Saber é bom, mas crer é essencial. Tem gente que só sabe João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Fala aí para o teu irmão. Eu não sei se o burburinho é porque sabe mesmo ou porque está falando. Não, você vê, já. Ele só sabe João 3,16. Mas ele crê em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ele sabe que Deus o ama. Em cima das águas, debaixo das águas, em cima da terra, debaixo da terra. Ele deu Jesus para ele. Jesus veio e morreu por mim, para que eu não viva no pecado. Deu seu filho unigênito para que ele não pereça. Ele sabe que não vai perecer. Você sabe que você não vai perecer? Não, você não vai perecer, porque você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Escuta, não é saber, é crer. Não é saber, é crer. E as situações difíceis provam a sua fé. Não é saber, é crer, é crer, é crer, é crer. É crer. Você sabe que Jesus morreu por você, mas você crê nisso. Se você crê nisso, você não vive na prática do pecado. Se você crê nisso, o pecado não tem vez na sua vida. Você sabe o quê? Que Jesus vai voltar. Então se você sabe que Ele vai voltar, você crê e santifica a sua vida, para que quando Ele voltar te encontre em santidade. A questão é nós crermos naquilo que nós sabemos. Marta diz, eu sei que Ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. A questão que Jesus queria era que Marta cresce. Ele não queria saber o que ela sabia. Jesus sabe o que você sabe. O que Ele quer ver é que você tem fé. Você tem fé nele? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Versículo de número 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele deu toda a direção. Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo. Não foi isso que Jesus perguntou? O Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela fugiu pela retaguarda.
Ela falou, não estou entendendo, acho que Marta vai entender ele melhor. Marta entende melhor essas conversas espirituais. E eu não entendo muito bem. É difícil você não ter uma vida de oração, uma vida de particularidade, de intimidade com Ele. Na aflição, Ele vai falar com você, mas aí você não vai entender. Parece que Ele está falando grego. Aí você não vai entender muito bem, você não vai pegar os interins. Você não vai conseguir compreender. Por quê? Porque você não está acostumado a uma linguagem espiritual. Porque você não tem uma vida de oração, uma vida de intimidade. Você não consegue entendê-lo e compreendê-lo. E aí na aflição, você vai ter que ouvir dele a direção. Mas você está tão apavorado, tão confuso, tão distraído e tão envolvido, que você vai falar assim, eu vou achar alguém que te entenda melhor. Sexto, ele os amava. E queria fazer mais por eles. Não só curar ou ressuscitar no mesmo dia, como eu disse. Ele queria fazer algo diferente por eles. Ele queria fazer algo que fosse mais do que tudo. E fez. Amém? Vamos continuar? Ela manda chamar Maria. E dito isto, partiu e chamou Maria em segredo, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e te chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Porque Jesus ainda não tinha chegado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. As pessoas, quando às vezes elas olham para você, e veem você indo ao encontro com Jesus Cristo, elas acham que você vai ficar lamentando a sua sorte e a sua situação por muito tempo. Eu quero falar agora do sétimo objetivo da morte de Lázaro, que é devolver a identidade para Maria. Você lembra de Maria? Quem era Maria? Maria é aquela que largava todo o serviço na mão da Marta. Erro e engano de alguns, porque ela não fazia isso. Certamente ela cumpria todas as obrigações dela, só que Marta era exageradamente, tudo que é exagero. E ela sabia que ela não teria o Senhor Jesus por muito tempo. Então, quando Jesus estava na casa dela, ela largava tudo para ouvir Jesus. E ela estava acostumada aos pés de Jesus. Essa era Maria. Ela tinha atitudes individuais. E ela havia perdido por causa da situação. Eu quero falar um pouquinho sobre individualidade. Você sabe que todos nós somos diferentes. Todos nós temos algo especial de Deus em nossa vida. E quando a tribulação te faz comum. Quando Dalila conversa com Sansão, ela diz assim, qual é o teu segredo que te faz você ser um ser humano comum? Você não pode ser comum. Você não pode pensar como os outros pensam. Você não pode agir como os outros agem. Você não pode ser o que os outros querem que você seja. Você tem que olhar para Deus e dizer, Senhor, o que é que o Senhor colocou em mim que me faz único? Que me faz individual? Que me faz eu? Aquele que o Senhor ama, aquele que o Senhor quer que te sirva, aquele que o Senhor quer que te adore, aquele que o Senhor quer que dedique a vida a ti. Povão. Hã? Povão. Um que faz imitador, imita o outro, imita o outro, imita o outro. Aí tem aquele negócio. Mas ninguém faz. Ah, mas ninguém é assim. Ué, mas eu disse esses dias, se você se norteia pelo próximo, você saiu do caminho. O seu norte não é o próximo, é Jesus Cristo. Ah, mas Deus quer que eu faça isso, mas ninguém faz. Escuta, o seu norte não é o próximo, o seu norte é Jesus. Ele é quem te dirige. Mas qualquer pessoa no meu lugar, mas você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa diferenciada. Você tem assentado à mesa dele, ouvido a palavra dele. Maria era uma mulher que tinha individualidade. Em sua sensibilidade, em seu quebrantamento, ela amava Jesus. Não que Marta não amasse, mas ela tinha uma ligação diferenciada com o mestre. E aí naquela situação, ela começou a falar igual Marta, quer ver? A Bíblia diz assim, versículo de número 32, tendo pois Maria chegado onde Jesus estava, vendo a diferença dela, lançou os seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 21, as mesmas palavras. Marta diz a mesma coisa e Maria diz a mesma coisa. Mas Maria não era totalmente diferente de Marta? Era. Mas a situação difícil faz você ser comum. Faz você ser fraco. Faz você ser angustiado.
Vem uma pessoa para você e fala assim, teu caso é feio, teu caso é bravo. Aí você fica mais desesperado ainda. Aí você começa a pensar como todo mundo, sentir como todo mundo, agir como todo mundo. Mas Maria era diferente de Marta. Marta era mais arrojada, mais séria e mais do jeito dela. Mas Maria não. Maria jamais cobraria o mestre. Maria jamais teria algum tipo de ressentimento pelo mestre. Você vê que ela não falou isso com ressentimento. Ela falou isso prostrada aos pés dele. Ela amava o seu mestre. Mas por quê? Porque a circunstância, ela contamina. Ela contamina. Dúvidas contaminam, ressentimentos contaminam, amargura contamina, rebelião contamina. E você precisa na tribulação guardar a sua individualidade, a sua comunhão com Ele, o seu amor. Está um desesperado na casa, está todo mundo. Está um cansado, está todo mundo. Está um desequilibrado, está todo mundo desequilibrado. Cuidado com as situações adversas. Elas não podem tirar a sua individualidade. Elas não podem tirar a sua marca que você tem, a sua essência, sua para com Cristo. Você não pode perder o afeto, o carinho, o amor, a devoção. Você não pode ir pela cabeça de ninguém, ir pelos sentimentos de ninguém. Você precisa ter a sua individualidade com Ele, seu particular com Ele. E ela disse as mesmas palavras, fala a mesma linguagem que Marta. Jesus queria que ela fosse diferente. Vira um pouquinho a página aí. Aqui ela já estava bem. Depois da ressurreição do irmão, Jesus vai fazer uma refeição na casa dela. Aí você consegue enxergar Maria. Ali não, ali você via Marta. Você não via Maria, você só via Marta. Cobrança. Quando as pessoas olham para você na angústia, elas olham um reflexo de uma outra pessoa? Seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos? Ou será que na angústia e na tribulação você consegue ser você mesmo? Você consegue amá-lo como você o ama naturalmente? Você consegue depender dele? Você consegue servi-lo? Cuidado com as aflições. Elas contaminam, sentimentos contaminam. No capítulo 12, Jesus foi na casa dela e versículo 2... Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa de um... É Maria ou não é Maria aqui? É ela. Sua adoração, seu coração quebrantado. Aqui ela levou crítica dos discípulos. Dos discípulos. Os discípulos se reuniram e falaram, onde já se viu esse desperdício? Poderia ser vendido isso aí, e com 300 dinheiros nós podíamos ajudar muitos pobres. Mas era ela. Era ela. Se você perde a sua individualidade na tribulação, você não é você. Você vai murmurar com os murmuradores. Você vai desesperar como os desesperados. Você vai perder o foco como os desequilibrados. Mas na angústia você tem que ser você. Aquele coração quebrantado, aquele coração dependente, aquele coração que ama a Deus acima de tudo. E as notícias vêm, e os comentários acontecem, mas você tem a sua intimidade particular com Ele. E a palavra do Senhor diz assim, que os discípulos começaram a criticar, no versículo 5, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Volte a página. Sabe, irmãos, no capítulo 12, na ceia, era Maria. Você passou por uma situação difícil, você ficou ruim, você ficou soberbo, você ficou arrogante, você ao invés de desfermentar, de apaziguar, você foi fermentado. É isso que eu não entendo no crente. Sabia disso? Eu não consigo entender isso aí. Nós somos chamados pacificadores. Então, quando nós chegamos numa situação adversa, numa situação que as pessoas estão fermentadas, o que você faz? Opa, não é assim não. Calma. Calma. Você está sendo humilhado? Deus não está vendo isso? Calma. Aí não. O quê? Fizeram isso com você? Ah, não, eu saio na sua defesa. Estou contigo e não abro. E não vai abrir nada mesmo. Não vai abrir a porta da graça, não vai abrir a porta da misericórdia, não vai abrir nada. Vai ficar tudo fechado.
O seu compromisso maior é com Deus e salvar aquela pessoa que está ali. A Bíblia diz que nós temos que livrar as pessoas que estão em confusão, livrar as pessoas que estão em angústia e não sermos contaminados. Lázaro tinha que morrer para que Maria adquirisse a sua individualidade. Pessoas que chegam para você contando de suas situações fatídicas e você acha que amar aquela pessoa é ficar doente junto com ela, é ficar rebelde junto com ela. Você acha que isso é cristianismo? Por que nós somos identificados como pacificadores? Como pessoas que são diferenciadas? Por quê? Porque você ama aquela pessoa? Você não ama aquela pessoa? Não. Você é dependente dela, você é doente. Você foi doente, você agiu com doença, você foi contaminado. Porque o seu relacionamento com Cristo devia te dar visão, devia te dar ótica, e você dizer assim: você está errado. Você está errado, não é dessa maneira que se age. Você não percebe que o diabo fermentou seu coração, fermentou sua mente, mas não, contamina a família inteira, contamina os amigos, e o diabo nada de braçada. E onde é que está o crente? Não sei, não pergunta para mim. Se você não sabe, eu também não sei. Onde é que está o cristianismo quando existem situações adversas? Quando existem situações aflitivas? Onde é que está o crente autêntico, verdadeiro, que diz: gente, espera um pouquinho. Gente, espera um pouquinho. Gente, vamos com calma. Gente, não é assim. Onde é que está o crente? Lúcido, que tem uma fé acima do que sente, uma fé acima do que se vê, uma fé fundamentada na alma, plantada por Cristo, uma semente inabalável. Mas como Marta contamina Maria, porque ela estava fragilizada, tomou as dores. Cuidado com contaminação. Na angústia e na aflição, você tem que guardar-se. Peraí. É fácil dizer que eu amo, que eu o sirvo e que eu te adoro na bonança. A questão é na angústia. Foi reprovado, foi contaminado, não serviu para nada, né? Para que você serviu na vida daquela pessoa? Para nada. Ou melhor, para piorar a situação. Porque foi mais um fermentado, mais um cansado, mais um revoltado, mais um angustiado. E cadê o seu Cristo? Onde é que ele estava? No trono do seu coração que não era. Nós temos que ser cristãos autênticos e verdadeiros, e quando passamos por dificuldades, ali nós temos que alimentar e manter e evidenciar a nossa individualidade. Eu creio no vale, no deserto, em toda situação, e eu vou falar e testemunhar para você da minha fé. Eu sou manso, eu confio em Deus em qualquer situação, e eu vou testemunhar da minha fé. Fizeram isso com você, olha, você está dessa maneira, eu estou junto contigo. Porque se você for para o inferno, porque você está indo, eu vou junto contigo também. Foi reprovado. É facilmente contaminado. Mas pastora, eu tinha uma ligação, eu era mãe, eu era pai, eu sou amigo. Você é doente. Se você fosse de verdade, pai, mãe, crente, amigo, crente, você ajudaria a desfermentar, você ajudaria a levantar. Sua individualidade, sua essência, seu amor, sua dependência tem que ser provado. E se for reprovado, vai ter que passar de novo para ser aprovado. Ser com Ele, para Ele e nele. Maria recobra a sua individualidade. Quem ela era? Amável, dócil, gentil, desfermentada. Capítulo 11, versículo de número 34, nós já estamos terminando. Nós vamos agora para o 8. Versículo 34, onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, cobrança de novo. Cobrança é normal vindo dos ímpios, né? Que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse. O ímpio é totalmente normal, não entendeu o que está acontecendo com você. Deus não está nem aí com o ímpio, ele quer saber do filho dele. Ele quer saber o que você pensa. O ímpio, tá? É o que você pensa.
Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. O oitavo. A ensinar para você que nunca é tarde. Marta diz: já cheira mal. Faz 4 dias. Não há impossível para Deus. E eu e você temos que aprender isso. Pastora, mas é o último momento. Você tem que aprender uma coisa: quem deu início à sua vida foi Ele, quem vai dar o fim é Ele, quem vai pôr vírgulas é Ele. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. Ela lembrou: eu mandei chamar quando ele estava doente, mas já faz 4 dias. O senhor demorou 2 para vir e 2 para caminhar, para chegar aqui. 3 quilômetros, o senhor demorou 2 dias. Já cheira mal. Cheira mal? Os outros vão saber, os outros vão, cheira mal, vai ficar desconfortável, vai tirar pedra, e aí as pessoas vão sentir. Você acha que Jesus realmente está importando com o cheiro? Quem importa-se com o cheiro, com coisas assim, somos nós. 8ª lição. Tem que tirar a pedra. A palavra do Senhor diz assim: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Vamos pular aqui um pouquinho. Versículo de número 44. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolvido num lenço. Disse-lhe Jesus: deslugai e deixai-o ir. 9. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Você percebe que os judeus vieram mais consolar Maria do que Marta? Por que será? Diz aqui, eles vieram consolar Maria. Por que será? Porque Marta era uma personalidade mais difícil. Mas Jesus amava Marta do jeito que ela era. Marta era aquela mais afastadinha. Mas Maria não, Maria era quebrantadona, cheia de amigos. Os judeus vieram consolá-la e se converteram. 9º objetivo da morte de Lázaro: causar conversão. Não que Jesus está preocupado com as conversações. Conversão é diferente de conversação? É ou não é? Então, esquece conversação e entenda que a sua vida, o seu testemunho gerará conversão verdadeira. 10º e último, versículo de número 48, chegou a notícia do que Jesus fez. Eles disseram: Jesus faz muitos sinais. 48, se o deixamos assim, todos crerão nele. Olha a preocupação dos judeus, das seitas, dos fariseus, saduceus. Virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Os judeus disseram assim: todo plebiscito, se nós deixarmos ele vivo, até os romanos vão crer nele. Aí a religião vai perder o lugar. Eles vão tirar o nosso lugar. Não vão deixar mais que nós sejamos sacerdotes, que nós lideremos a nação judaica, e nós vamos perder a nação, porque eles tinham domínio na nação. Eles dominavam, a religião dominava a nação judaica. Nós vamos perder o nosso lugar para ele. 10º objetivo. A sua resposta demora? É tirar a religião pelo verdadeiro cristianismo. Esse é o objetivo. Religião não te salva. Você é religioso? Pastora, como é que eu sei que eu sou religioso? É simples, põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Põe a mão. Aí eu digo assim: Jesus, Jesus, Jesus. Seu coração começa a bater mais forte por ele. A sua paixão é evidenciada. Você o ama, você depende dele, você o quer mais do que a vida. Isso é cristianismo. 10º objetivo da morte do amigo Lázaro, o amado Lázaro: a religião tem que ser tirada e o cristianismo tem que ser implantado. Você é religioso? Por que você vem na igreja?
Porque eu não vou perguntar por que ora, porque o religioso ele ora bem pouco. Aquelas orações, sabe, 3 vezes por dia. Ô pastor, mas 3 vezes por dia tá bom, mas espera que eu vou te explicar, vai. De manhã, Senhor, abençoa meu dia em nome de Jesus, amém. Pode ter alguma coisa de glória, aleluia, no meio. Na hora do almoço, Senhor, muito obrigado pela refeição. Não janto, porque quer emagrecer. Aí de noite, quando vai dormir, Senhor, muito obrigado pelo meu dia. E o Senhor me abençoa, abençoa meu sono, amém, amém. O religioso, ele ora 3 vezes por dia. Ele não ora, ele reza. Porque já está tudo decorado na ponta da língua. Se ele abrir a boca, se vê um papagaio na casa dele, vai repetir direitinho. Aí ele vai substituir. Papagaio, você vai orar por mim hoje. Reza aí, papagaio. Aí o papagaio reza, fala tudo que ele fala. Amém, Senhor. Ouve os animais, a natureza. Proclama a tua glória, Jesus. O papagaio está orando no meu lugar. Eu ensinei, ele é convertido. O religioso ora 3 vezes por dia. Pidão, 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 pidão. Me abençoa, eu quero, eu preciso. Me abençoa, eu quero, eu preciso. Eu não posso, eu me abençoa, eu quero, eu preciso. Agora o cristão não. Senhor, eis-me aqui. Olha o que há dentro de mim que não tem te agradado. Senhor, olha para a minha concupiscência. Olha, eu tô fraco, Jesus. Eu tô perdendo as forças. Senhor, me ajuda. Essa é a oração do cristão. Ele vive sem tudo e sem todos. Mas sem ele não vive. 10º objetivo da morte de Lázaro. Tirar a religião. E fazer verdadeiramente nós nos convertermos. Você ama ainda Jesus? Por que ainda, pastora? Porque quando você se converteu, você o amava. Você ainda o quer de todo o coração? Mas sabe o que é, pastora? Agora eu estou mais assim, abençoado. Eu estou mais refinado. Assim, eu estou mais assim, sabe? Elitizado, pastora. Não é que eu não amo, não é que eu não tenha paixão. Você acha Maria elitizada? De meio de todo mundo, quebra um vaso de alabastro e começa a chorar e enxugar os pés de Jesus com os cabelos, totalmente elitizada. Você acha que ela era elitizada? Não. A paixão, o amor por ele. Você depende dele, você precisa dele, não porque ele te dá recursos naturais, mas porque a sua alma não sobrevive sem ele, e você diz, a minha alma tem sede de ti, como uma terra sedenta, como um deserto. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença dentro de mim, eu te amo. Convertido, você o ama, mais do que a vida, mais do que o conforto, mais do que a religião. Pastor, eu não amo. Não amo. Então está na hora de você aprender. Seja você tenha 12, 15, 17, 40, 50, 60. Está na hora de você aprender. Está na hora de você começar a ter um relacionamento íntimo com Ele. É o que vai te segurar. É o que vai te salvar. Porque Jesus disse que a casa alicerçada na rocha também sofre tempestades como as da areia. Só que ela fica firme. Está na hora de você ter uma intimidade com Ele, única, exclusiva. Porque os Lázaros morrem. Os Lázaros morrem. As situações se complicam, mesmo para os íntimos, tanto quanto para os estranhos. Mas os íntimos têm uma esperança, uma individualidade e algo que é único. Eu quero que você feche os seus olhos. 10 necessidades para que Lázaro morresse. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração. A sua alma precisa de Jesus. Quem sabe você fica com o último tópico. Quem sabe você segue uma religião. Você vive uma religião. E Jesus é o dono do seu domingo. À noite. Apenas. Não existe em você quebrantamento, paixão, amor, dependência dele. Eu quero dizer para você que Ele te ama. Que Ele te ama. E você não entende que você e sua casa foram escolhidos para a glória dele. Esse é o primeiro objetivo. O segundo,
Ele quer fortalecer você e tirar todo o seu medo e todo o temor de perigos. O terceiro é para que a sua fé seja fortalecida. O quarto é para mostrar o tamanho da sua fé e o que existe dentro do seu coração. O quinto é que às vezes demora mesmo. E você vai aprender a esperar a sua vez. O sexto é para ensinar toda a Marta que existe dentro de nós. Todos nós temos um pouco de Marta, todos nós. Todos nós temos um pouco de ressentimento, um pouco de cobrança. E Jesus quer nos ensinar isso. O sétimo é para libertar-nos do comum, de toda a contaminação alheia e exterior que vem sobre nós. O oitavo é que não importa quão tarde você acha que é, Ele está para fazer a obra. E o décimo, o nono, é a conversão dos que têm que se converter. E o décimo é para tirar a religião e trazer o verdadeiro cristianismo. Eu quero que você feche os seus olhos. Você ama Jesus de verdade? De verdade? É nesse momento em que você vai abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus. E você vai dizer: Senhor, eu entendi porque o meu Lázaro está morrendo. Eu entendi porque as coisas, ao invés de melhorar, está piorando. Mas eu decido nesta noite que será para a tua glória, mesmo na última instância, mesmo no último momento, será para a tua glória. Eu não permitirei, meu Deus, em nome de Jesus, que a circunstância me contamine, Senhor. Eu não permitirei. E eu quero consagrar a minha vida. Eu quero consagrar o meu coração. Eu quero que as minhas situações, o meu sofrimento, seja consagrado para a tua glória. Eu quero que tudo que eu viva nesta terra seja para a tua glória. Quer eu chore ou sorri, meu Deus, quer eu viva ou parta deste mundo, será para a tua glória. Quer eu alcance vitórias ou esteja em meio de derrotas, Senhor, será para a tua glória, porque a minha vitória vem do Senhor. Não importa o quanto eu espere, Senhor, a minha esperança é viva e eu confio em Ti, porque o Filho do Senhor, aqueles que Te servem, têm a certeza absoluta, meu Pai, absoluta, que tudo dará certo. Você serve a Deus? Então diga: Senhor, eu Te sirvo. Eu sei que tudo vai dar certo. Eu sei que ainda não é o final, porque o Senhor é o alfa e o ômega. Eu sei que não é o final. O Senhor está trabalhando. E eu sei que o Senhor está trabalhando. Diga: eu sei que o Senhor está trabalhando. E eu creio nas obras de Tuas mãos, diga a Ele. E eu confio em Ti. E eu saio daqui nesta noite cheio de esperança. E eu saio daqui nesta noite cheio de confiança. Porque eu creio em Ti. A minha fé é viva, Jesus. A minha fé é viva em Ti. E eu confio em Ti, Senhor. E hoje eu entendi porque que Lázaro tem que morrer, Senhor. E eu confio em Ti de todo o meu coração. Diga isso para ele. Diga que você confia nele de todo o coração. Diga isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém?